Olá pessoal, Éder Leal aqui. Vamos então para mais um vídeo do meu diário de trade, onde eu mostro diariamente as operações que eu faço no mini índice, sempre explicando o motivo da minha entrada e a minha leitura. Mostro meu relatório de performance e por último, eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Então vamos lá, hoje quarta-feira, super quarta, né, do dia 7 de maio de 2025. Já vamos direto aqui para o gráfico, tá? Então assim, ó, hoje o dia já começou aqui, já explicando para vocês o que eu estava vendo já na abertura, tá? Eu sei que nós temos aqui um equilíbrio micro do final do dia de ontem, mas eu tenho que desconsiderar. Final do dia é estreito demais, então eu não posso considerar que qualquer rompimento aqui é considerado um rompimento de equilíbrio, tá? Eu vou ter que olhar um pouco mais para trás, vou ter que dar um zoom out e perceber que a máxima do dia de ontem é um ponto de resistência importante, assim como a mínima do dia de ontem, tá? Que o último movimento de ontem mesmo foi um movimento aqui de desequilíbrio fraco vendedor. Nós temos aqui perna de baixa, correção profunda, perna de baixa, correção profunda, perna de baixa, correção profunda. Então ele foi caindo em um desequilíbrio fraco até que ele equilibrou de forma micro, tá? Se caso tivesse feito um rompimento, de repente logo aqui a abertura, estivesse buscando aqui, poderia ser uma boa entrada, uma compra tentando buscar aqui a máxima do dia anterior, tá? Ou para venda aí teria que já começar de repente rompendo aqui abaixo, mas aí seria em gap, então não seria legal também. O que eu enxergo com o gap já na abertura? Uma abertura já tentando romper essa área aqui de máximo do dia anterior. Eu poderia dizer que isso aqui é um setup para comprar como um desequilíbrio forte comprador? No meu ponto de vista não, por dois motivos, tá? Uma é que o gap já é um gap bem extenso, ele já abriu com 460 pontos acima do fechamento do dia anterior, mas o principal ele é um gap já fechando acima de uma resistência anterior, que é o dia de ontem, e era de forma mais ampla um equilíbrio, né? Então mesmo que fosse um desequilíbrio fraco vendedor aí o de ontem, o próximo ciclo, ele abrindo assim, é o equilíbrio. Então ele já fechou acima do que seria o equilíbrio, então teria que mudar para um ciclo de desequilíbrio muito forte. Só que o principal é isso aqui, ó. Olha o distanciamento das médias, tá? Ele distanciado da média de 9, que é uma média mais curta, aí tudo bem, às vezes até acontece se já está distanciado, mas a média de 20, muito distante já na primeira barra, tá? Então isso aqui, no meu ponto de vista, é mais provável o mercado equilibrar após isso, após um gap desses, e formar um range de abertura, onde eu posso até colocar aqui como topo a máxima da barra 1 e como um fundo a mínima da barra 1, do que aparecer mais força compradora, digamos na barra 2, na barra 3, e assim ele ir subindo, tá? Acho menos provável. Mais provável é ele equilibrar, ou ele vai equilibrar e esperar a média tocar para depois sim começar a aparecer compradores acima, ou então ele vai equilibrar e vai reverter. Se tivesse sido ao contrário, tá? Ele tivesse aberto aqui, ido acima e fechado com uma barra vendedora, já voltando para o equilíbrio, poderia ser aí sim uma possibilidade de eu entrar vendido. Pelo contexto de equilíbrio, eu estaria vendendo alto dentro do equilíbrio, apostando contra um possível rompimento. Então acho que aí sim faria sentido eu fazer uma venda, tá? Depois, na barra 2, né, barra interna, barra 3, outra barra interna. Então acaba sendo um modo rompimento, né? Poderia ser um modo rompimento aqui. A barra 4 e a barra 5, eu acho que ela pode ter gerado até mesmo muita gente comprando a barra número 5, pensando no rompimento, tentando antecipar um movimento. Seria ainda um pré-rompimento, não seria ainda confirmado. Mas pode ser que sim, por estar vendo esse modo rompimento aqui, né? Desse triângulo aqui das 3 primeiras barras, tá? Como se fosse uma bandeira de alta. Só que isso aí acaba virando uma armadilha aí para os compradores, tá? E, obviamente, se tem gente comprando aqui e aparece uma barra como essa, a barra número 6, provavelmente vai estopar o pessoal, e quem estava comprado no momento quando é estopado, ele acaba vendendo. Então, reforça o movimento de venda e faz com que o mercado fique por aqui. Não acho uma boa venda na barra número 6, porque ainda mais provável, no meu ponto de vista, um range de abertura está se formando aqui. Então, eu ainda não tenho informação suficiente para considerar isso aqui como um equilíbrio macro, e aí eu fazer uma venda, tá? Mas se tivesse uma arma na cabeça, fosse obrigado a comprar ou vender, aí sim eu faria a venda. Ó, e aí depois disso, sequência vendedora,
Veio testar o fundo, no meu ponto de vista, ainda dentro do range de abertura, não faço nada. Barra 11, né, tentativa dos compradores, tudo ok, comportamento ainda de range de abertura. Agora, no meu ponto de vista, eu confirmo que tem um range aqui, range de abertura, e eu opto por ignorar tudo que tem à esquerda, tá? Então, a partir daqui, eu decido não observar mais na minha leitura nada do que tem à esquerda, ficaria mais ou menos assim, tá? Então, eu vou ficar lendo, a princípio, esse movimento e eu vou pensar ou em comprar aqui embaixo para trabalhar em cima da lateralidade, que é algo que eu não tenho interesse inicialmente, comprar aqui embaixo, ou eu vou esperar ele testar aqui em cima e vou vender. Era uma possibilidade que eu estava disposto a fazer. Se ele viesse aqui em cima, falhasse, eu iria vender tentando buscar 50% desse range, tá? Ou eu vou esperar um rompimento, né? Um desequilíbrio para um dos lados, principalmente de vendedores, tá? E aí é o que acontece aqui na barra do número 14. Do meu ponto de vista, 14 sim, é um rompimento dessa região, é um desequilíbrio forte vendedor, e eu acredito que muitos outros operacionais também geralmente buscam fechar gaps, então nós temos um gap aqui, fechamento de ontem. Eu acredito que o mercado vai fazer um movimento, é muito mais provável ele fazer mais um movimento de venda antes de pegar o possível stop que eu teria aqui acima, tá? Eu fiz uma venda aqui com 9 contratos, onde meu stop era de 530 pontos, lá em cima da barra 12, e o meu alvo teria aí de 265 pontos, tá? Eu poderia ter feito menor, eu poderia ter colocado aqui 10 contratos e baixado um pouquinho mais o meu stop, e com isso meu alvo ia ficar mais curto, tá? Mas ali eu tive que tomar uma decisão rápida, foi quando estava fechando a barra número 14, ele já fechou, eu decidi vender, esperei um pouquinho até ele dar uma corrigida um pouquinho, aí quando eu vi que ele ia aparecer aqui uma pressão vendedora, eu já entrei vendendo. Então com isso eu entrei com 9 contratos, e aí fiquei aguardando, né, o desenvolvimento dela. Aí felizmente já na barra número 16 eu saí no meu alvo. E aí eu já fico satisfeito, porque eu já tenho a minha meta financeira do dia já fica atendida, né, dentro dessa ideia, tá? E não é que eu tenho uma meta financeira, mas tem um valor que eu fico ok em ter ganhado no dia, que é no mínimo o valor do meu risco, né? Então o meu risco é de 475 essa semana por dia, por operação, aliás. E aí eu ganhei 477 e já fiquei satisfeito. Então eu vou ficar, não tenho por que querer prolongar, né, um trade como esse, sendo que ele já está chegando nessas áreas aqui, ó, de possíveis suportes. Então eu prefiro sair, garantir ele aqui e ficar esperando uma nova oportunidade caso apareça. Ontem eu recebi uma pergunta que foi sobre porque se no meu método, né, na minha forma de ler o mercado, eu só encontro uma operação por dia ou muito poucas operações por dia. E aí eu estava explicando o seguinte, que na verdade até é o contrário. Para quem geralmente lê price action, vê operações, vê possíveis operações o tempo todo. Aí eu acabo vendo várias possibilidades para operar aqui em cima. Eu vejo várias possibilidades para operar aqui nessa região, tá? Só que eu prefiro, né, eu opto por filtrar o máximo possível das operações para poder entrar apenas naquelas que são de maior probabilidade daquilo que eu acredito dentro do meu operacional. Então eu acho muito melhor eu entrar poucas vezes no mercado e garantir o meu valor, do que de repente eu me expor entrando mais no mercado. Eventualmente um dia ou outro eu vou sair com um valor maior, em outros momentos eu vou sair com menos e em outros momentos eu vou sair negativo. Isso acaba gerando um controle ali na minha estatística. Então eu prefiro fazer isso aí, garantir minha operação. Hoje o dia está feito, não preciso fazer mais nada, já vamos para o dia de amanhã, que é um novo movimento, né, e a gente tem que fazer uma sequência. E com isso eu prefiro dizer para vocês o seguinte, eu faço, né, o que eu chamo de R, né, é um risco, R, risco por trade. O meu R, tá, de hoje foi 475. Beleza. O que acontece? Pensa que todo mundo está operando com um R, tá? Pensa que você também está operando com R. A gente acha, quando a gente não está consistente, né, que os traders consistentes vão chegar no final do mês, já que são 20 dias úteis por mês, né, em média, que ele vai fazer aí entre 2, 3 operações por dia, se for poucas, né, ou até mais, mas que ele vai chegar no final do mês com entre 30 e 40 Rs. A gente acha isso quando a gente não é consistente. Só que na verdade não. Eu fui percebendo tanto comigo e com outros traders que eu já fui conversando que são consistentes. A gente vai fechar no final do mês, eu fazendo poucas operações ou ele fazendo muitas operações, a gente vai chegar no final do mês ali entre 9 a 12
às vezes 15 R's no mês, tá? Então, veja, existe um valor de média de R que o pessoal vai fazer por mês. E aí, se você vai fazer essa quantidade aqui em média de R, por que você vai optar por se expor tanto no mercado, vai se cansar tanto no mercado? Eu tive um mentor ali, o Vasco, em um momento, que ele faz poucas operações no mês. E ele dizia justamente isso. Ele filtra tanto que ele prefere que quando aparece a condição perfeita, ele entra pesado, faz o ganho dele praticamente do mês em 1, 2 operações no mês, e o resto ele fica só olhando o mercado, analisando. Se aparecer uma oportunidade muito boa de novo, ele entra, caso contrário, não entra mais, vai fazer outras coisas, vai procurar outros ativos. Então a gente tem que pensar que a gente está tentando ser consistente, a gente tem que fazer o que é melhor para aumentar o nosso valor, né, nosso patrimônio, e não apenas clicar de qualquer forma, e não apenas pelo jogo de clicar aqui, pela emoção de estar clicando. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui meu relatório de performance. Hoje eu falei pra caramba. Espero que seja útil para alguém que esteja vendo e que de repente possa tirar proveito de alguma coisa que foi dito aqui. Ó, na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta que eu sempre mostro para vocês, a conta 144, tá? Fecho o dia então com R$ 477. Foi apenas uma operação de 265 pontos e o máximo de exposição negativa no dia de hoje foi 165 pontos. Então hoje foi uma relação, né, que eu tive um pouco mais de retorno do que o risco efetivo que o trade correu, tá? Então foi uma ótima operação, foi um ótimo dia, na minha opinião, tá? Consegui pegar uma operação e já deu ok, terminou cedo, né? Às 10h18 eu já tinha encerrado o dia. Vou mostrar para vocês o dia de ontem também, que eu até mostrei no relatório, mas no vídeo, né? Mas não foi, digamos, na hora que eu estava gravando. Então, só para mostrar que o dia encerrou daquele jeito que apareceu no vídeo de ontem, ó. R$ 246 de ganho, né, em 2 operações no dia de ontem. Então 246 no dia de ontem, né, foi metade de um R. Já hoje foi um dia bom, eu peguei um R inteiro, 477. É o somatório disso que vai me dar a quantidade de R's que eu vou ter no final do mês. Beleza, pessoal? Então se vocês gostam desses vídeos, clica no curtir. Diga pra mim que você gostou aí do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar essa série até o final do ano. Eu vou mostrar diariamente todas as operações que eu faço aqui no Day Trade. E também, se possível, deixe um comentário, me diga aí como é que foi seu dia, o que você achou do movimento de hoje. Beleza, pessoal? Então fique aí com as operações acontecendo de forma acelerada e até o próximo vídeo.